Ok. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal! Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo aí no chat conversando. Quem quiser dizer qual é a sua cidade, qual é a sua escola, pode falar aqui do lado. E muito obrigada por estarem aqui. A gente quer muito agradecer a presença de todo mundo. O meu nome é Vanessa, eu trabalho na Tris. Acho que pode voltar aquela linha ali de antes, Bru. Vamos lá, então. Os meninos estão aí nas janelinhas, nossos convidados, o Guto e o André. Então, logo mais, a gente vai ouvir bastante eles falando. Bom, então, como eu estava falando, meu nome é Vanessa, é o meu primeiro webinar, mas eu me arrumei, coloquei até perfume para estar aqui com todo mundo hoje. Então, assim, gente, obrigada, né? A gente sabe que tá todo mundo se adaptando agora, né, nesse novo mundo que se abriu pra gente. Nós mesmos, esse evento, ele era para estar acontecendo presencialmente e a gente acabou se adaptando para fazer ele um webinar. E tá todo mundo, acho, nessa vibe, tentando entender o que está acontecendo, mas mais do que nunca se conectando e criando redes muito legais. E como a grande parte do nosso público aqui hoje está aqui para falar de educação, são educadores, a gente também quer prestar aí a nossa solidariedade às escolas, a gente sabe que está todo mundo também tentando se readaptar a essa nova rotina que se impôs para a gente. Bom, gente, esse evento, ele foi pensado com muito carinho para vocês, e ele tem muito esse objetivo também de trocar ideias e para que a gente consiga imaginar possibilidades juntos. Agora, Bru, a gente vai para a telinha dos recados. Então tá, vamos para os nossos recados. O primeiro deles é, se alguém tiver com qualquer problema de conexão, tiver a tela travando, alguma coisa, vocês podem clicar num botãozinho que fica em cima, que diz recomeçar. É bem tranquilo de fazer. O outro recado é o seguinte, esse evento ele pode ser, vocês podem ver ele tanto do celular como do computador, mas a gente recomenda que vocês vejam de um computador, porque a experiência vai ser muito melhor, vai ser melhor para ver as apresentações dos meninos, vai ser mais legal, tá? Dá tempo de trocar ainda. Vocês também podem ver no YouTube se quiserem, basta vocês passarem o cursor, né, do mouse de vocês ali por cima do vídeo, da apresentação, e vai direcionar para o YouTube. E o nosso chat, que está muito legal, o pessoal dando boa noite, dizendo de onde vem, a gente vai deixar ele aberto mais alguns minutinhos, e depois de começar a apresentação, ele vai para o privado, vocês vão poder continuar falando, vocês vão poder continuar tirando dúvidas, mas vai ficar ali no privado e vocês vão ficar conversando com a Dai para o que vocês precisarem, tá bom? Depois a gente vai abrir de novo. E para vocês entenderem qual vai ser a ordem do nosso evento. A gente vai começar agora com uma rápida contextualização para vocês do que é o projeto. Depois a gente vai ter a fala do André. Depois o Guto vai falar para a gente, vai trazer a apresentação dele. E no final a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, aquele momento de troca que eu tenho certeza que todo mundo vai querer ter. Tá bom? Então vamos lá. Espero que todos estejam bem confortáveis, alimentados, com uma aguinha do lado, e vamos começar. Pessoal, então assim, ó, Summit e Tris. A Tris, ela é uma marca da Summit. Essa é a empresa por trás da marca Tris. E o que é, né? Quem é a Summit? Pessoal, a Summit, ela é uma empresa gaúcha, ela tem mais de 20 anos de vida já, ela é uma empresa super jovem, como vocês podem ver aí na carinha das pessoas que estão na foto, essa é a nossa galera, essas são as pessoas que fazem a Tris, que fazem a Summit,
E a Summit sempre foi conhecida por inovar e por pensar muito na experiência de quem vai usar os seus materiais, tá? Então, agora a gente está vendo uma tela que fala de um projeto super bacana que a gente começou no ano passado, que foi descobrir, acho que Bruto pode voltar para aquele slide da... Isso, esse aí. Então, a gente começou um projeto sobre propósito. E o que nos move é acreditar que o que a gente faz hoje cria novas possibilidades, novas oportunidades de amanhã para mais pessoas. Então, o nosso propósito ficou: a gente cria para você criar. Isso é muito forte dentro de cada um dentro da Summit, tá, gente? E atriz? Vamos ver aqui esse slide lindo que eu pedi para a Bru voltar. Esse slide maravilhoso, colorido, cheio de materiais incríveis. Então, a atriz, ela é assim. A gente acredita, como marca, que o educar, ele é a vida inteira. A vida inteira a gente aprende, a gente reaprende. A gente entende que a educação, ela acontece além da escola. Ela acontece em todos os lugares. Em casa, na escola, no parque, no meio da brincadeira, é o tempo inteiro. E que o processo de aprendizagem, ele deriva de uma atitude de experimentação, ou seja, de colocar a mão na massa mesmo. E também a gente entendeu, nos últimos 2 anos, que, como a gente acredita nisso, a gente precisava fazer um link maior entre o nosso material escolar, entre conteúdo e trazer experiência. Então, como que a gente podia fazer isso pelas pessoas, por toda a comunidade que está aí com a gente o tempo inteiro? Foi assim que surgiu o projeto Escola Criativa. É um projeto bem jovem, tá? E a gente começou esse projeto aqui em Porto Alegre e, aos poucos, ele vai se expandindo pelo nosso Brasil. Qual é o objetivo do projeto, pessoal? O objetivo é oportunizar a inspiração, provocar reflexões e abrir diálogos sobre criatividade e educação. Junto com pais e educadores, buscamos trilhar um caminho para criar indivíduos melhores para as mudanças do futuro. E aqui vocês conseguem ver um pouco do nosso ecossistema. Então, gente, não é só quem está dentro da Tris que se envolve no projeto Escola Criativa. A gente tem artistas, pedagogos, psicólogos, nutricionistas, enfim, são várias pessoas que contribuem, que co-criam com a gente e que pensam em como melhorar sempre as experiências que a gente oferece para as famílias, para os educadores. Então, toda essa comunidade aí envolvida. E como que funciona na prática? O que a gente efetivamente faz na Escola Criativa? A gente oferece, então, imersões criativas, cursos de formação e workshops para educadores e para famílias e crianças, tendo por base essa abordagem lúdica que vocês já viram ali dos materiais, criativa, e, óbvio, os materiais eles estão sempre presentes como ferramentas para impulsionar tudo isso. E aqui a gente tem algumas fotos super incríveis, assim, de como essas oficinas acontecem, das famílias interagindo, dos pais interagindo. Ali no cantinho tem uma foto de profs fazendo uma escultura coletiva. E a gente acredita realmente que materiais com qualidade, eles permitem que o processo criativo, ele vá muito além, que ele não pare, que ele só aumente. Tem mais umas fotinhos na sequência aqui, com mais alguns educadores, que normalmente saem bem inspirados dos nossos encontros. E aqui uma foto do nosso segundo encontro para educadores, que aconteceu no final do ano passado aqui em Porto Alegre. Esse encontro teve um grande público também de educadores, e a gente teve o objetivo de trazer estes novos olhares sobre práticas e perspectivas mais humanas na educação. Quem sabe a gente consegue fazer ainda esse ano, né? Mais um encontro presencial. Vamos torcer. E a gente, como eu falei, é um projeto super novo, a gente ainda tem muito para construir, mas vocês podem se conectar com a gente. Aqui tem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, YouTube e o nosso site. E tem mais uma surpresa. A gente vai sortear hoje, nesse encontro, 3 kits recheados de produtos da Tris. Ali estão as fotos deles. E a gente vai explicar rapidinho como é que vai funcionar esse sorteio para quem quiser participar.
tá? Então, o que eu tenho que fazer para ganhar um kit incrível da Tris, para se candidatar a ganhar este kit? Tu tem que seguir o perfil da Escola Criativa no Instagram, @Escola Criativa Tris. Tu tem que comentar na última foto ali que aparece no Instagram, que fala sobre o evento de hoje, marca um amigo ali, faz um comentário e coloca aquele amigo. Um comentário por vez, um amigo por vez, tá? Quanto mais amigos tu marcar o @, mais chances tu tem de ganhar o sorteio, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer o sorteio no final do nosso encontro, depois que os meninos falarem, depois que a gente tiver as nossas perguntas e respostas, vão ser 3 sorteados. E, então, agora eu vou convidar o André Pérez para fazer a nossa primeira apresentação. Então, a fala é toda tua, André. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, me apresentar. Meu nome é André Pérez, eu sou professor do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, do campus Porto Alegre. Sou formado em computação, né, então minha carreira acadêmica é da área da computação. E em 2012 eu comecei a me interessar pelo movimento Maker. Comecei a trabalhar com ferramentas de prototipagem rápida, com Arduinos e essas coisas. Em 2015, eu abri um Fab Lab chamado Poa Lab, no campus Porto Alegre, como um programa de extensão. E também em 2015, eu comecei a dar aula no curso de mestrado profissional em informática na educação. A partir desse momento, então, eu comecei a tentar unir o que eu estava estudando sobre movimento Maker com informática na educação e tentar criar um sentido disso. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês nesses próximos 28 minutos é tudo que eu descobri desde 2012 até hoje, o que eu descobri da união entre o movimento Maker, a aprendizagem criativa e, enfim, a educação utilizando essas ferramentas. Então, se puder passar. A primeira coisa que eu comecei a questionar foi o faça você mesmo, ele existe desde sempre, né? Faz parte da natureza humana a gente fazer coisas. Então, por que a gente não ensina na escola as crianças a fazerem coisas? Então, isso começou a me incomodar, eu comecei a investigar, e em alguns livros do Neil Gershenfeld, que a gente vai falar sobre ele, e também do Mitchell Resnick, eles falam a mesma coisa, que houve um momento na história em que a gente começou a filosofar, e começou lá na Antiguidade Clássica, tá? A gente começou a filosofar e começou a discutir como é que vai ser a educação daqui para frente. Então, assim, até aquele momento, e a gente ensinava, as pessoas ensinavam a fazer coisas, né? Então, sabia fazer uma cadeira, ensinava como fazer uma cadeira. Sabia alguma profissão, ensinava a profissão. Nesse momento, se dividiu, então, o fazer coisas do conhecimento abstrato, do conhecimento da filosofia. Se criou, então, as artes liberais, que seriam as artes que iriam tornar os homens livres, né? E, separado disso, as artes mecânicas, que ficaram desprestigiadas. Elas eram um pouco honrosas, elas eram para os escravos, elas eram para as pessoas desprivilegiadas. Então, fazer coisa passou a ser uma tarefa subvalorizada quando o valor estava na retórica, na filosofia, na matemática, assim por diante. Então, a educação passa a valorizar mais o abstrato do que a fabricação de coisas. E isso teve uma evolução, e sempre a fabricação de coisas foi deixada de lado, e nós, como comunidade, decidimos tentar automatizar ao máximo isso. Então, a própria Revolução Industrial, ela é uma forma da gente automatizar a fabricação das coisas para que os seres humanos ficassem cada vez mais longe da fabricação, cada vez estamos mais longe de fazer coisas. Então, se a gente pegar a própria evolução da tecnologia, da computação, a gente pode colocar como a origem da computação, a origem do computador, como uma máquina de fabricar, né, um tear, que foi automatizado a partir de um código feito em cartões perfurados do Jacquard. Pode passar, por favor. Então, assim, houve essa separação, se separou a arte do artesão. Ao mesmo tempo em que isso segue como sendo a base da nossa educação,
pensadores sobre educação começam a ver, e sempre viram, a importância de fazer coisas para a aprendizagem. Então, desde o Pestalozzi, a gente está falando de 1800 lá. Então, desde o Pestalozzi que via o valor da aprendizagem acontecendo com a união entre coração, mente e mãos, ou seja, quando uma criança está no jardim de infância, ela está aprendendo porque ela está manipulando objetos, ela está fazendo coisas do interesse dela, então está envolvendo a emoção dela, está envolvendo o coração dela, está envolvendo as mãos, ao mesmo tempo em que ela está aprendendo. Então, a gente tem um trabalho conjunto, ele valorizava muito a coisa dos sentidos, o Froebel, então, aproveita essa forma de pensar a educação quando ele precisa construir, inventar na realidade, o jardim de infância. Então, o jardim de infância não é uma coisa que sempre existiu, foi uma coisa inventada, por esse alemão, o Froebel, e cria, então, a partir desse diálogo, desse conhecimento, os gifts, os brinquedos que a gente está acostumado a ver até hoje. Pode passar. E aí a evolução segue, sempre pegando a educação a educação infantil. Então, Montessori, que aproveita também essa ideia do jardim de infância e valoriza, respeita a voz da criança, ou seja, enxerga na criança um ser capaz de realizar as coisas, só que adapta ao mundo as capacidades motoras, as capacidades físicas da criança. Então, a mesa menor, a cadeira menor, então ela faz com que a criança tenha uma voz respeitando a forma como a criança consegue lidar com o mundo. Depois o Dewey, e a gente estava vendo ali as crenças, a aprendizagem para a vida toda, a aprendizagem fora da escola, a aprendizagem mão na massa, isso existe desde essa época, então o Dewey falando sobre essa evolução contínua que a gente aprende a vida inteira, e dentro e fora da escola a gente está sempre aprendendo, então a aprendizagem no contexto social. Depois o Piaget com o construtivismo, a abordagem Reggio Emilia, mais moderna, que também valoriza o interesse das crianças e enxerga a criança como sendo a figura principal da sua aprendizagem, o protagonista da aprendizagem. E eu tô correndo, tá, gente? Então vai ser corrido para eu conseguir ver tudo que eu descobri. E depois a gente chega no Papert, então, que era um matemático que trabalhou com o Piaget sobre as formas como as crianças aprendem sobre matemática. Ele se separa do grupo do Piaget e vai trabalhar no MIT, no Media Lab, onde estavam chegando os primeiros computadores, e ele é a primeira pessoa, então, a pensar, seria interessante que as crianças utilizassem o computador como uma ferramenta de aprendizagem, conseguissem criar seus mundos, seus micromundos de experimentação, utilizando o computador não como um repositório de conhecimento, mas como uma ferramenta para aprendizagem. Então, a gente vê aí a evolução e chega atualmente no Mitchell Resnick, que trabalhou junto com o Piaget, com o Papert, trabalhou junto com o Papert, e também no MIT Media Lab, coordena hoje um grupo chamado Lifelong Kindergarten. No Lifelong Kindergarten, vários produtos surgiram, pensando na aprendizagem criativa, nessa aprendizagem mais significativa, mais mão na massa. O Mindstorms da Lego, é uma parceria que existe entre o Lifelong Kindergarten e a Lego. A própria linguagem de programação Scratch, o ambiente de programação Scratch surge desse grupo de pesquisa. E, muito importante, nesse grupo de pesquisa também é a base da rede de aprendizagem criativa, que é o que eu vou falar também um pouquinho hoje. Pode passar. Então, o que é essa aprendizagem criativa que surge do Lifelong Kindergarten, desse grupo do Resnick, que tem uma figura extremamente importante, um brasileiro chamado Léo Burdi, que coordena de lado do Media Lab essa rede brasileira de aprendizagem criativa. Então, é uma abordagem pedagógica, ela se baseia na construção de experiências de aprendizagem que são focadas, são centradas em que eles chamam de 4Ps, que é projetos, ou seja, a gente conseguir fazer com que os alunos desenvolvam projetos, que esses projetos sejam baseados no interesse deles, então na paixão deles. Então, a gente precisa descobrir, e a gente começa a ver reflexões
do que a gente viu antes. Então, quer dizer, aquela coisa do Reggio Emilia, que pega o interesse das crianças. Então, aproveitar o interesse dos nossos alunos para que eles desenvolvam, a partir do interesse deles, projetos, que esses projetos sejam realizados sempre em grupos, sempre em pares, para que possa existir, então, a visão do outro, né, para que exista o respeito, existe a colaboração, e sempre com a coisa, né, com a liberdade do pensar brincando, que é uma exploração livre. Na realidade, o que é o pensar brincando? É tu ter a liberdade para experimentar coisas sem ter um caminho único, um caminho pré-definido pelo professor, onde leva sempre para o mesmo ponto de chegada. Então, tu poder experimentar com materiais diferentes, com coisas diferentes, mudar de ideia, trocar de estratégia. Então, tu ter a liberdade para errar e para reconstruir o teu conhecimento em cima do erro. Bom, também como base da aprendizagem criativa vem o que o Papert já dizia, que é que a experiência de aprendizagem, ela tem que ter um piso baixo. O que significa isso? É como uma casa com piso baixo, onde o aluno consiga facilmente entrar nessa experiência sem precisar muita instrução, sem precisar, né, muito conhecimento a ser passado ali na hora. Então, que ele consiga já chegar para a experiência e já consiga desenvolver coisas. Além disso, ela tem que ter um teto alto, ou seja, tem que ter a possibilidade de fazer coisas extremamente complexas. Isso é muito importante, quer dizer, o aluno, o Popper chamava de hard fun, né? Então, o aluno, ele não quer coisas fáceis, ele gosta de desafios, ele gosta de coisas difíceis, desde que essas coisas estejam vinculadas com a realidade dele, estejam vinculadas com a vida dele, com os interesses dele. Os alunos estão o tempo inteiro aprendendo coisas, só não as coisas que a gente quer que eles aprendam. Então, a gente tem que reconhecer onde é que está o interesse dos alunos, a gente tem que criar uma ponte, uma conexão entre esse interesse deles e colocar para eles desafios para que eles consigam exercitar aqueles conceitos que a gente gostaria que eles desenvolvessem, linkado com esse interesse deles. Então, esse hard fun leva a projetos extremamente complexos, extremamente positivos e criativos, desde que estejam aliados com a realidade do aluno, né? E o Paredes Distantes é que ele tenha várias formas, várias maneiras de chegar nesse teto, não seja uma tecnologia ou uma forma de expressão única, né? Então, as 100 vozes da criança da abordagem Reggio Emilia, quer dizer, formas de expressão diferentes, respeitadas de acordo com a realidade do aluno também. Então, essa é a abordagem da aprendizagem criativa. Como é que fica o professor, né? Como é que ele consegue aplicar essa abordagem? Como é que ele consegue chegar nisso? Não existe uma receita, não existe uma coisa mágica que a gente consiga passar e o professor consiga assimilar aquilo e sair aplicando. Então, é experimentando. Então, a primeira coisa, antes até de ver o slide, é o professor precisa ter a liberdade também de errar e saber que ele vai errar e que a partir do erro dele, refletindo junto com o aluno, ele consiga, então, melhorar o que ele está tentando fazer. Então, assim, o professor, ele passa a ser um designer dessas experiências. Então, ele tem que dar as condições para que o aluno consiga expressar o que ele está trabalhando da forma de interesse do aluno e que ele consiga, então, trabalhar aqueles conceitos dentro desse ambiente que o professor construiu, né? Então, o professor passa a ser um facilitador, ao invés de ser um simples transmissor, e aprende junto com o aluno. Quer dizer, eu gosto de ter em mente, assim, o professor, ele tem que parar de preparar a aula e começar a se preparar para a aula. Quer dizer, o professor tem que se preparar para chegar na aula num ambiente em que ele não sabe exatamente o que vai acontecer, ele tem um objetivo claro, ele tem um foco, ele tem um objetivo onde ele quer chegar, um conceito que ele quer passar, mas ele tem que estar preparado para encontrar e dialogar com alunos que têm uma realidade, que têm uma comunidade em torno deles, e respeitar isso, respeitar a realidade do aluno e conseguir, então, construir essa ponte para levar o aluno a realizar experimentos e testes até chegar naquele conceito que ele quer. Então, a gente precisa que esses espaços, esse ambiente, tenham liberdade para que o aluno possa trabalhar, obviamente, com materiais mão na massa, né, e o nosso, né, como professores, os nossos dois grandes inimigos, que são o tempo
e o conteúdo, né? Então, quer dizer, o tempo restrito e um conteúdo normalmente muito, né, extenso. Então, a gente precisa saber dosar bem como começar a trabalhar esse conteúdo tão extenso, num tempo tão restrito que a gente tem, mas de uma maneira que a gente consiga ter, então, o resultado esperado. Então, normalmente, quando as pessoas, né, me questionam sobre, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho muito conteúdo para dar, eu tenho pouco tempo, eu tenho essas restrições. O que eu aconselho é que se comece não com uma grande revolução, mas que se comece identificando quais são os pontos de maior dificuldade que existem na disciplina, quais são os conteúdos mais complexos e mais complicados que não estão funcionando legal, a gente não está conseguindo trabalhar direito em sala de aula. Pega esses pontos e começa a pensar em como construir experiências mais mão na massa, mais divertidas, mais lúdicas para esses alunos. Bom, e também a gente tem que lidar com tecnologia, e aí vem a outra parte. Então, quer dizer, a aprendizagem criativa, ela é essa abordagem que tenta trazer, né, projetos, paixão, né, a paixão dos alunos, o trabalho em grupo, pares e o pensar brincando, ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução e uma terceira revolução digital, né, então uma revolução tecnológica que está acontecendo na nossa frente, que a gente não pode ignorar. Então, assim, vocês devem conhecer, a grande maioria deve ter ouvido aquela, assim, de que 60% dos alunos que entram hoje na escola vão sair com né, um emprego, com trabalhos que não existem hoje. Então, novas profissões estão surgindo, profissões extremamente diferentes, e o papel de formação da escola, ele começa a ser questionado. Quer dizer, como é que a gente vai formar, como é que a gente vai dar forma para algo que a gente não sabe como vai ser? Então, a escola, ela tem que parar um pouco de ser formadora dessa forma, dessa profissão que não vai mais existir, e ela tem que dar condições para o aluno para que ele assuma a melhor versão dele mesmo. Então, né, criar indivíduos melhores, né, uma das crenças também que foi dito antes. Então, é isso, a gente precisa fazer com que o nosso aluno cresça nas coisas de interesse dele, se torne uma pessoa melhor, adquira mais conhecimento para se tornar uma pessoa melhor, para estar pronto para esse trabalho que a gente não sabe o que é. Bom, o que tem acontecido do ponto de vista tecnológico, o que vai acontecer? Em 99, um professor chamado Neil Gersfeld, ele percebeu o seguinte, que o computador ele evoluiu de grandes máquinas que ocupavam salas inteiras, né? Então a gente tem o ENIAC lá em 1946, e ele foi evoluindo e diminuindo de tamanho e de custo, até hoje a gente ter a capacidade de um computador no nosso bolso, num relógio, né, num smartwatch e assim por diante. Então, o computador ele se tornou pessoal, ele não foi feito para ser pessoal, ele se tornou pessoal por um interesse da sociedade. Então, eu brinco com meus alunos que o resumo da evolução da computação o computador foi feito para censo, para cálculos, né, militares, e a gente usa ele para caçar Pokémon. Esse é o resumo da computação. Bom, a fabricação de coisas, que eu estava falando lá no começo, ela segue uma evolução parecida. De grandes fábricas, elas começam a diminuir de tamanho e de custo, até que hoje surgem as impressoras 3D e esses equipamentos de fabricação. E que no futuro, se a gente for comparar as duas tecnologias, no futuro, provavelmente, as pessoas terão em breve um equipamento de fabricação pessoal, um equipamento de fabricação em casa. Só que ninguém mais sabe fabricar coisas, a gente abandonou isso. Então, hoje é valorizado, e a gente tem essas discussões, e eu estou aqui hoje, para a gente tentar fechar esse ciclo de novo. Quer dizer, vamos unir novamente a arte com o artesão. Então, a fabricação de coisas volta a ser um papel fundamental na sociedade. Pode passar. Para preparar para essa nova revolução quando as pessoas tiverem fábricas em casa. Então, assim, a gente se prepara hoje, discute bastante sobre... nós temos uma geração de nativos digitais, que são aquelas crianças que nascem já mexendo no computador, no celular, no tablet. Elas são consumidoras de tecnologias. Então, elas sabem ler, elas sabem consumir conteúdo, mas elas não sabem produzir conteúdo.
Então, para que elas sejam protagonistas nessa nova realidade digital, é necessário que a gente passe a trabalhar o pensamento computacional, a computação desplugada desde cedo. Então, a gente tem hoje, né, desde o jardim de infância, crianças trabalhando com tablets e assim por diante, gerando conteúdo e assim, né, a gente segue. Só que a gente vai ter logo uma nova geração que vai ser a dos nativos Fabers, né? São crianças que nascem com uma fábrica em casa. E o que essas crianças vão produzir? Elas vão ser só consumidoras de tecnologia? Elas vão ficar imprimindo Pokémon e Baby Yoda para o resto da vida? Ou elas vão realmente ser protagonistas e começar a pensar em coisas de interesse delas, da paixão delas, e começar, então, a elas a produzirem as ferramentas que elas precisam. Então, é necessário também que a gente comece a trabalhar materiais, ferramentas, desde cedo. Pode passar. Percebendo isso, então, esse professor, em 99, chamado Neil Gershenfeld, do MIT Media Lab, ele começou a ensinar os alunos dele, né, criou um laboratório de fabricação digital e começou a ensinar os alunos dele a fabricar coisas. Esse laboratório foi um sucesso como uma disciplina lá no MIT e acabou dando origem a uma rede de laboratórios no mundo inteiro. Então, pode passar, eu vou passar bem rápido isso. Hoje, é uma rede mundial, são mais de 1.900 laboratórios, chamado Rede Fab Lab, e essa, pode passar, essa rede, cada laboratório, ele possui, né, ele precisa ter 5 máquinas, é a base para um Fab Lab, então impressoras 3D, máquina de corte a laser, fresa, né, para fazer circuitos eletrônicos, é uma broca que faz circuito para prototipação rápida, uma router CNC para fazer, então também é uma broca que faz móveis e objetos grandes, e uma plotter de recorte para fazer adesivo e também faz circuitos flexíveis, essas coisas. Então, essas máquinas estão hoje presentes em 1.900 lugares distribuídos no mundo. E a ideia desses laboratórios é que projetos surjam e que comecem a ser compartilhados por esses espaços. Como essas máquinas operam a partir de comandos de arquivos de computador, então, um projeto que é feito num determinado laboratório pode ser compartilhado com os outros laboratórios, e os outros laboratórios vão conseguir reconstruir aquele objeto. Então, vocês devem estar acompanhando agora, por causa da pandemia, diversas iniciativas de pessoas com impressoras 3D fazendo, né, as máscaras de proteção e fazendo, enfim, um grande volume, as válvulas e tal. Uma grande quantidade de iniciativas que surgem de pessoas que podem compartilhar essas ideias da mesma forma que a gente compartilha um documento hoje. Então, da mesma forma que a gente compartilha um documento escrito, um artigo que a gente manda de um lugar para outro do mundo, a gente consegue mandar objetos dos mais diferentes materiais, porque esses objetos foram transformados em bits, foram transformados em arquivos. Então, o que a gente tem é uma rede que compartilha objetos que são representados por bits, e esses objetos são transformados em átomos, então em matéria, em espaços que possuem esses equipamentos e que logo, né, vão poder ser feitos também em casa. Pode passar. Então, aqui, eu estou falando da realidade do Rio Grande do Sul. No Brasil, a gente tem mais de 40 laboratórios. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem esses espaços que são cadastrados na rede mundial de Fab Labs. Todos esses espaços compartilham projetos, todo mundo se conhece, e todos eles têm as máquinas para fabricação. Pode passar. E o que a gente tem são agora objetos de código livre, objetos open source disponíveis na internet. Então tem um site, por exemplo, é só um dos diversos sites que existem, mas o Thingiverse, onde vocês podem pesquisar por objetos, faz o download daquele objeto sem custo, é open source, né, e tu pode imprimir, então, numa impressora 3D, aquele objeto. Então, é uma espécie de rede social onde qualquer pessoa faz o design do objeto no computador, joga o arquivo para lá, e as outras pessoas, então, conseguem baixar e reproduzir. Pode passar. Eu fiz um teste aqui, por exemplo, pesquisei por botão de fogão, né, quebrou o botão do fogão, eu quero um botão novo. Eu preciso ir numa loja autorizada para adquirir aquela peça de reposição, basta eu ir no Thingiverse, pesquisar o design que eu acho mais adequado para mim, ou eu mesmo posso fazer num software de CAD, ou, enfim,
e aí eu posso imprimir esse botão. Então, logo, as empresas também vão começar a disponibilizar arquivos de peças sobressalentes para que a gente consiga fazer o download. Quebrou uma peça da máquina de lavar, vou fazer o download daquela peça, vou imprimir na 3D e vou substituir aquela peça, então. Então, a gente vai começar a ter uma nova relação com os objetos. Da mesma forma que a gente tem uma relação diferente com os arquivos de texto, os arquivos de música, os arquivos de vídeo, a gente vai começar a ter uma nova relação com os objetos. Pode passar que eu tenho mais 5 minutos. Esse aqui é um site que tem móveis open source, então se eu quero baixar uma cadeira ou fazer o download de uma cadeira, né, ou de uma mesa, ou de um armário, né, uma escrivaninha, eu faço o download, e se eu tiver uma máquina que é a Router, uma máquina que existe nesses Fab Labs, eu consigo levar a madeira e cortar e montar esses móveis também, né, sem custo, só vou ter o custo do material. Pode passar. Se eu quiser fazer uma casa também, eu posso fazer uma casa modular, existe uma casa open source chamada WikiHouse. Pode passar. O que leva, então, para uma iniciativa chamada de Fab City, onde os prefeitos dessas cidades, tem uma lista aqui do lado das cidades, os prefeitos dessas cidades assumiram um compromisso de que as cidades fecharão suas fronteiras para os átomos. É uma forma de pensar, tá? Ou seja, a cidade vai ser capaz de fabricar todas as coisas que ela precisa para existir. Então, os arquivos vão ser globais, a cidade vai ser uma cidade fábrica, os átomos vão ser locais. Então, os átomos não entram e saem das cidades. Eles têm 34 anos, né? Eu tirei esse print ontem, então eles têm ainda 34 anos e 81 dias para tornar isso numa realidade. Então, em breve, nós não vamos mais ter logística de coisas. A gente vai ter uma logística de arquivos, a internet, os arquivos vão de um lado para o outro, e a cidade vai ter diversas fábricas capazes de fabricar qualquer coisa. É meio como comparar o tear do Jacquard lá, que fazia, né, tapeçaria, e um computador. O que fazia tapeçaria fazia só tapeçaria. É uma fábrica hoje. A gente tem uma fábrica de automóveis. Ela faz automóveis. A fábrica do futuro vai ser como um computador que vai fabricar qualquer coisa. Então, não vai mais ser um objeto específico. A gente vai ter fábricas que são genéricas, onde eu vou fazer o download do arquivo e vou fabricar o objeto. Pode passar? Bom, então, esse foi o meu caminho. Eu tenho mais 3 minutos. Então, esse foi o meu caminho e eu decidi, então, no meu espaço, no PoaLab, unir a fabricação digital e o futuro da computação com objetos, ou seja, a computação revolucionando a forma como a gente lida com os objetos, unir a aprendizagem criativa também, que é projetos, paixão, né, pares e pensar brincando. Então, como eu uno essas coisas? Então, eu fiquei pensando durante bastante tempo, até eu me deparar com uma outra rede, chamada de rede Remida, que também é de Reggio Emília, que o que eles fazem? Eles coletam resíduos industriais e colocam esses resíduos dentro de um galpão. Então, qual é a minha ideia? Bom, eu tenho que fazer com que os alunos, as pessoas, lidem de uma forma diferente com os átomos, com os objetos. Eu preciso fazer atividades mão na massa. Só que eu não posso fazer com que essa atividade de mão na massa gere uma indústria de material descartável que vai aumentar o volume de lixo. Então, se eu aproveitar a ideia do Remina e recolher esse resíduo industrial, que é para descarte, e realizar atividades mão na massa com o resíduo industrial, me aproveitando também das ferramentas de fabricação digital, eu vou conseguir, então, ter um ambiente para que os alunos e os professores consigam descobrir coisas diferentes. Pode passar? Então, pode passar, a rede Fab Lab, unir junto com a rede de aprendizagem criativa, que também é uma rede, pode passar, junto com a Remida, pode passar. E então, no PoaLab, eu criei o núcleo Porto Alegre da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, tentando unir fabricação digital e aprendizagem criativa. Pode passar. Então, aqui são as máquinas que eu tenho no espaço, aqui é o espaço mão na massa, pode seguir, pode ir. Eu sei que pode estar embaçado, alguns estão falando que está embaçado porque está passando meio rápido,
até por questões de tempo, mas depois eu dou um jeito de disponibilizar essa apresentação para todo mundo. Pode passar. Então, assim, aqui eu queria deixar só, tá acabando meu tempo, eu queria deixar só uma experiência que aconteceu, que eu acho que representa mais ou menos essa construção que eu tenho feito. Esse slide mostra uma ação que aconteceu em 2016. Existia uma turma de alunos de uma escola, turma de 5 anos, pré-escola, tá? E eles viram uma lagartixa no recreio, e eles se interessaram por lagartixa. A professora estava bem alinhada com Reggio Emília, resolveu aproveitar esse interesse dos alunos nas lagartixas, e criou, então, vários exercícios de várias disciplinas, a música da lagartixa, a história da lagartixa, fizeram uma lagartixa virar a mascote, e tinha o lagartixo também, eram os mascotes da turma, e assim por diante. E essa professora era aluna do mestrado em Informática na Educação, no Instituto Federal, então ela conhecia o POALAB, e ela perguntou se eu poderia realizar a impressão de lagartixas para dar para as crianças. Claro, eles foram até o laboratório, eles aprenderam sobre fabricação digital, sobre impressora 3D, corte a laser, tudo isso, e eu entreguei para cada um uma lagartixa que eu já tinha impresso e uma medalha feita na corte a laser, então aquela medalha de madeira ali que eu fiz. Foi muito legal, adoraram, mas tinha uma coisa que eu não gostava nesse experimento, que foi a lagartixa eu baixei do Thingiverse. Então, eu fui consumidor da fabricação digital. Eu fiz o download de um arquivo e as crianças não foram protagonistas na fabricação da lagartixa. Então, isso me incomodava um pouco. Em 2018, uma outra professora, né, sabendo dessa experiência, perguntou, os meus alunos estão estudando sobre os pinguins. Tem como tu fazer um pinguim para cada um? Aí pode passar. Aí eu disse, não, vamos fazer o mesmo experimento, só que ao invés de eu imprimir os pinguins, eles que façam seus pinguins. Pode passar o slide, Bruno. Então, esses são os pinguins que eles desenharam. Então, para cada um, eu peguei o desenho, eu vetorizei o desenho, eu imprimi na 3D e fiz o mapa do Polo Sul na laser com com um pinguim de cada um e com um nome. Foi uma experiência extremamente rica, e a diferença entre o primeiro e a segunda turma é que na turma da lagartixa, eles enxergaram a impressora 3D como um dispositivo de consumo. Eu baixo da internet e eu imprimo a lagartixa. Essa segunda turma viu a impressora 3D como um equipamento para materializar os desenhos deles. Então, eles eram protagonistas do que foi construído. Pode passar. Aí, agora, esse ano passado, teve uma terceira turma, onde eu não vetorizei os desenhos. Então, mesmo em faixa etária, 5 anos, tá? Os 3 experimentos. Nesse, eles usaram uma mesa digitalizadora para desenhar abelhas, eles estavam trabalhando com as abelhas. Eu usei a corte a laser para cortar as abelhas deles, e eles utilizaram um material reciclado, então, caixa de leite, para fazer a abelha ficar girando com um palitinho, uma engrenagem e tal. Então, esses já enxergaram todas essas ferramentas de uma forma completamente diferente e já uniram o material de reciclagem junto com ferramentas de fabricação digital para fabricar as coisas deles. Pode passar. Quero aprender mais sobre isso, já estourou meu tempo. Existe a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, é uma rede aberta, qualquer pessoa pode entrar, se inscrever e trocar experiências com outros professores, pode passar. Existe um curso que começou segunda-feira, dia 13 de abril, é um curso gratuito online de 6 semanas, super bom, básico, do MIT Media Lab, todo em português, com muito material, muito conteúdo e muita conversa, que se chama Aprendendo Aprendizagem Criativa. Aconselho todo mundo a fazer esse curso, pode passar. Existem sites, um site muito legal que foi feito esse ano, é a Volta às Aulas com Aprendizagem Criativa. Então, são vários exemplos de coisas que podem ser realizadas em sala de aula, pode passar. E um para essa época, que é a Aprendizagem Criativa em Casa, que é aí para o pessoal que está com os filhos em casa, várias coisas que podem ser feitas, ao mesmo tempo que nesse site tem muito conteúdo também para professores, como um link para o próprio curso do MIT, como um link para outro site, e uma cartilha também feita em parceria com a Lego. Então tem muito material rico nesses sites. Pode passar. Sei que eu estou estourado. Então, existe a página no Face da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, o Núcleo Porto Alegre,
né? Então, que é o núcleo que acontece aqui no POALAB. Existem diversos núcleos pelo Brasil. Eu vi que tem um monte de gente que é de outros estados, então entrem na rede de aprendizagem criativa e localizem o núcleo mais próximo de vocês para trocar experiência com esse pessoal. Pode passar. E era isso. Esse é meu contato. Fico à disposição de vocês. E obrigado. André disse que estourou o tempo, mas eu tenho aqui 19h15, exatamente o tempo que a gente combinou. É que eu tenho que dizer para mim mesmo que estourou o tempo, senão eu continuo falando. Show. Uma boa técnica. Incrível a apresentação do André, muito legal. E agora a gente vai ouvir o Guto falar um pouquinho, lembrando que no final a gente vai ter um debate, vai ter perguntas e respostas para vocês poderem interagir com eles. E tem um outro recado também que eu queria passar, só um lembrete, para quem está ali comentando no sorteio, lembra de seguir a Escola Criativa, tem que marcar os amigos e seguir o perfil, tá bom? Que depois a gente vai conferir também. Então, vamos ver se o Guto já está a postos para começar também a fala dele. André, muito obrigada, depois a gente se vê de novo por aqui. Vamos lá, estou vendo que o Guto está chegando. Gostaram, gente, da apresentação do André? Muito legal, né? Beleza. Eu estava só testando aqui o áudio. Guto na área. E aí, gente? Primeiramente, muito legal, André. Foi muito bom te escutar, cara. Muito bom. A gente vai trocando experiências. Vanessa, obrigado. Bruna, toda a equipe, né? Dai, toda a equipe da Summit, que cuida do nosso marketing, a nossa gerente de marketing, Andréia. Primeiramente, então, gente, é uma honra, um prazer estar conversando com todos vocês, pessoal aqui do Rio Grande do Sul e de outros estados. Eu sou o Guto Nishi, eu sou gerente de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional da Summit, que inclui a nossa atriz, aí, como a Vanessa já explicou, e também sou consultor de algumas instituições de diversas áreas da saúde, aqui no Tecnoclinic Porto Alegre, de um hospital. Sou líder do grupo de educadores Google for Education, né? E é importante ressaltar a minha atuação dentro da educação como professor e pesquisador na educação superior, nível superior. E eu estou falar um pouquinho sobre essa nossa linha de educação da Escola Criativa. Por isso que pode dar um clique aí, que aqui na Atriz a gente tem essa pegada maker. Vanessa, fala aí. Desculpa te interromper, Guto, só para comentar, tem um chiadinho no teu áudio, alguma coisa com fone. Tá. Melhor assim? Melhor. Melhor o microfone assim, não? Sim, beleza, é melhor. Então tá. Beleza. Na Atriz eu tenho essa função de gerente de DHO na Summit, e lá a gente tem essa crença, né, de que a gente tem que ir lá e fazer as coisas acontecerem, né? Vai lá e faz, essa pegada maker, e essa questão de fazer a virada de chave na educação, vem de uma racionalidade, de um pensamento que está por trás da nossa formação, e para chegar nesse nível de inventividade, de criatividade, que o próprio André traz na apresentação dele, é fundamental que a gente entenda outras perspectivas anteriores, que de certa forma são nossas bases educacionais. A minha formação na área da educação, eu comecei dentro da pedagogia, né, o mestrado e doutorado em educação, mas com o passar do tempo eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil outras áreas, na Espanha, que é a área de empreendedorismo criativo, parques tecnológicos, incubadoras, startups, e aí nesse redirecionamento da formação, eu pude entender um pouco melhor essas sacadas para a docência, essa perspectiva nova para a educação. Hoje eu estou acompanhado aqui do Wilson, né, a gente está meio sozinho nesse tempo de quarentena, para quem está sentindo meio náufrago aí, estamos juntos, e eu vou falar um pouquinho sobre educação para vocês, e me somar a fala do André, também professor, também colega da educação e de outras áreas, educação superior, me somando nessa perspectiva educacional que visa uma transformação em tempo de cultura digital. Pode passar aí para mim. Eu não sei se é a Vanessa ou a Bruna que estão passando aí os slides, mas eu já deixo o agradecimento a elas. Bom, aí tem 2 Instagrams legais para você seguir. Um é a nossa Escola Criativa, da Atriz, né? Escola Criativa Atriz, lá no Instagram, e o meu BR Guto Nishi. BR não de discutir relação, mas de Guto Nishi, tá bem? Que podem seguir. Fala, Vanessa.
Guto, segue um chiado, desculpa, interrompi de novo, mas eu não sei se talvez o celular tá perto, não sei se tem alguma outra forma da gente minimizar esse barulhinho para melhorar aí para o pessoal, que o pessoal tá Vamos comentando. tentar. Tá, eu vou tentar, enquanto eu sigo falando um pouquinho aqui, eu vou tentar conectando do celular, vamos ver se vai funcionar, para que eu possa talvez seguir do celular, tá bem? Vamos ver se vai ser possível. Tá, nesse momento que tu tá falando, melhorou. Acho que tu te distanciou um pouquinho. Tu fez a mágica aí. Pode ser. Pergunta para as pessoas aí se tá rolando, que eu não tô recebendo esse feedback delas. Dá uma olhada aí no chat, se tá fluindo melhor. Se tiver, aí eu já continuo. Se tiver tranquilo o áudio, eu continuo. De qualquer forma, eu vou tentando já conectar do outro celular, eu tô com 2 aparelhos aqui, mais um notebook. Qualquer coisa eu troco a minha fonte aqui. Como é que tá aí? Então, Guto, tá, ele segue com o chiadinho, mas melhorou um pouco agora dessa forma que tu tá falando. O pessoal tá dizendo aqui que ainda tem alguns ruídos. Tá. Deixa eu tentar aqui do outro celular, porque... Vamos ver. Só um segundo. Ei, som. Eu vou tentar do meu celular, eu vou entrar agora e eu vou sair daqui onde eu estou, tá? Vocês me esperam aí? Claro que a gente te espera, tá todo mundo super ansioso para ouvir tua fala, Guto. Beleza. Eu já vi a apresentação dele, então eu sei que tá muito incrível. O Guto ele vai trazer uma outra perspectiva que vai agregar bastante ao que o André falou também. Acho que vocês vão curtir bastante. E... Voltei. Vê se tá funcionando melhor. Vamos lá. Segue o baile. O áudio tá melhor? Tá melhor, sim. É que antes ele tava travando também. Tá, beleza. Então tá bem. Então a ideia que eu trago hoje para nós aqui é justamente, tem a ver com essa imagem, com essa animação aí passando atrás de mim na foto, que é a nossa vida um tanto corrida da contemporaneidade, né, do século XXI. A gente vive de segunda a segunda, aí de repente domingo toca a música do Fantástico, tu já tem aquela sensação gostosa que é segunda-feira de novo, e a gente vive nessa corrida dos boletos. Pode passar o slide. E aí a gente se depara com essa cena. Muitos devem estar pensando, esse é o gráfico, a animação que nos remete ao aumento da pandemia, né, do coronavírus pelo mundo. É também isso, mas é também um gráfico que nos mostra o aumento da reflexão no mundo. Porque todos os povos que foram atingidos pela quarentena se viram, em dado momento, reclusos, né, guardados em casa, obrigatoriamente, por um isolamento social, eu diria, melhor ainda, um distanciamento físico, a gente não precisa se isolar socialmente, ainda que estejamos distantes uns dos outros. E nesse sentido, tu vê o crescimento da reflexão do mundo, das pessoas repensando suas prioridades, os seus valores, as importâncias que dão na vida. E esse é um movimento fundamental para a educação. E é por isso que eu estou aqui hoje para a gente bater um papo, então. Pode passar o slide. Bom, um dos grandes movimentos da educação, e eu falo isso sobre cultura digital, tem a ver com inter e transdisciplinaridade. Na educação, um dos primeiros projetos de pesquisa que eu participei era coordenado por um filósofo francês e outros professores, dentre eles o Edgar Morin, um francês, autor da Teoria da Complexidade, e eu estudei dentro da filosofia da educação e da filosofia a cultura digital. E quando eu comecei a estudar cultura digital, eu me aproximei também, obviamente, das tecnologias digitais. Só que antes de falar de tecnologia e cultura digital, eu quero falar sobre uma coisa mais importante, que é UX. E não é UX de experiência do usuário, de User Experience, um conceito vindo da TI, mas você com uma experiência na vida das pessoas. Pode pular esse próximo slide, inclusive, e pode pular esse também. Aí. E hoje em dia, existe toda uma discussão sobre ferramentas e metodologias voltadas para a aprendizagem criativa, para o ensino da educação de forma criativa, e aí estão as notas adesivas que nos remetem a essa metodologia que muitos conhecem, do Design Thinking, e Design Thinking como uma metodologia que nos permite, de certa forma, uma disrupção, né? Uma forma mais aberta de pensamento. Só que o grande segredo não estão nas cores, necessariamente, nem nas notas adesivas que a gente cola na parede, mas sim nas pessoas que estão ali escrevendo algo, quem sabe, para mudar o mundo por meio de um projeto, de uma iniciativa ou de um propósito. Então eu sempre pergunto para as pessoas, quantas notas adesivas tu precisa para mudar o mundo?
E aí, eu venho aqui para falar de mindset. Olha só que legal. Essa palavra está meio já desgastada, né? Tá todo mundo falando em mindset. Mindset tem a ver com mentalidade, com racionalidade, né? As lentes que a gente usa para enxergar a vida. Pode passar. Muitos de vocês devem ter já viajado para o Rio de Janeiro, outros talvez não, mas todos já reconhecem essa imagem. E para além do catolicismo, do cristianismo amplamente dito, essa imagem ela diz muito, né? Ela nos remete a uma ideia de acolhida, né? Quando você desce no Rio de Janeiro, ou determinada rota de voo que você faz, você já se depara com o Cristo Redentor. E tu te sente acolhido, né? Tu já pensa na Lapa, no samba, no fundo de quintal, tu já bota tuas havaianas e um chapéu Panamá que tu nunca mais vai usar na vida, e tu já faz todo esse movimento de leveza. De fato, o povo carioca tem uma leveza muito grande com relação ao tempo e à relação estabelecida com o tempo. Porque, antropologicamente falando, do ponto de vista cultural, o povo de lá está acostumado com o turismo pleno. A todo momento, não só no carnaval, as pessoas visitam o Rio de Janeiro, então trazem consigo amor, saudade, jeitos de comer, jeitos de dançar, coronavírus e outras coisas tantas. E essa fluidez do be water, né, do ser fluido, certamente nos remete a uma capacidade maior de se relacionar com o diferente, com o incerto, com o novo. Então, quando você desce no Rio de Janeiro, você tem essa lembrança aí. Agora, se você desce em Porto Alegre, bicho, passa o próximo slide aí. Olha só que maravilha. Você se depara com alguém com um laço na mão, desconfiado, preparado para te dizer o que você está fazendo aqui. Eu não sou nem um pouco contrário à cultura gaúcha, ao tradicionalismo. Eu sou porto-alegrense, sou gaúcho. No entanto, a gente tem um mindset, uma racionalidade mais fechada aqui. Isso tem a ver com a cultura de um povo. E o que isso tem a ver com a educação? Antropologicamente falando, isso nos remete também a um estado que sempre foi um estado de fechamento, um estado separatista, um estado de fronteiras, que protegeu suas fronteiras. Isso, com o passar do tempo, no aspecto educacional, forma pessoas também para racionalidades mais fechadas. Então, eu estou falando aqui só do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro? Não. Eu estou falando para que você fique atento a tudo que te foi ensinado. Porque muito da tua incapacidade de pensar o novo e o diferente vem das nossas culturas de raiz, familiar, religiosa, regional, cultural, portanto. Então, as nossas resistências ao novo, ao incerto e ao diferente estão interligadas aos aspectos culturais. Pode passar o próximo slide. Então, nós sustentamos a realidade que construímos e, portanto, construímos a realidade que sustentamos. Ou seja, nós não temos como fugir de uma realidade senão aquela que a gente constrói. E se hoje a educação tem problemas, é porque nós construímos uma educação problemática. Se nós construímos hoje o discurso da necessidade da da multi, da transdisciplinaridade, desde a década de 60, com Morin, Basarab e Nicolescu, Bauman, recentemente falecido, e outros tantos autores que versam sobre essa complexidade. Se nós temos hoje esse discurso, é porque um dia também fizemos o discurso da disciplinaridade. Pode passar aí, por favor. Qual é o problema, então, que nós temos em educação? Onde é que está pegando fogo? Qual é o nosso grave problema? Pode passar. É no não sentido da educação. Olha só a alegria dessas pessoas aprendendo. Veja só. Olha que animação. E por que será que essas pessoas estão assim um pouco desanimadas na sala de aula, classes atrás de classes, reproduzindo a produção em série? Por que será? É porque justamente a educação que foi forjada no século XIX, pode voltar no slide anterior da sala ali, obrigado. A educação que foi forjada no século XIX, no século XX, ela remonta à indústria. Então, nós tínhamos, inclusive, as sirenes nos intervalos da escola, remontando as sirenes que esses futuros trabalhadores encontrariam na indústria, para marcar o intervalo. A produção em série, uma classe atrás da outra. Só que nós mudamos hoje a nossa racionalidade de produção, inclusive industrial, e, portanto, as salas de aula, não só do mobiliário e da arquitetura, que era pensada para a sala de aula, mas como ela era estabelecida na relação professor-aluno, não faz mais o mínimo sentido. Por isso que hoje se fala em metodologias ativas, salas de aula invertida. Mas o problema, gente, é que a gente fala em salas de aula invertidas e metodologias ativas, ainda tendo pessoas passivas. Então, por isso que Paulo Freire se revira no caixão, quando vê e fala-se, portanto, nessa passividade das pessoas. Porque a escola ela tem que formar sujeitos críticos, reflexivos, capazes de transformar o tempo em que vivem. Só que se as pessoas só formam para passar no vestibular e no Enem, a gente não vai conseguir isso. E isso é uma educação opressora que só sustenta o modelo atual que nós temos de projeto social e de sociedade. Pode passar. Eu sei que eu estou falando rápido, mas a gente tem pouquinho tempo hoje.
Olha só esse cara com essa escova maravilhosa no cabelo, ele é René Descartes. René Descartes, além de filósofo, ele era um matemático francês. Em 1637, ele escreveu um livro chamado Discurso do Método, um livro no qual ele retrata e fala, ilustra os princípios, os axiomas da ciência clássica. Então, ele dizia que para ser ciência tinha que serem respeitados, portanto, esses axiomas. Quais eram? Separabilidade, eu separo para melhor conhecer. Mensurabilidade, só é ciência aquilo que for quantificável. Ou seja, a pesquisa quantitativa na universidade, até pouco tempo atrás, eu digo 10 anos, inclusive, tinha mais peso que as qualitativas, e ainda tem em alguns casos, justamente por essa tradição da Idade Moderna. Então, os currículos em fragmentos, disciplinas, a mensurabilidade, a gente tenta avaliar as pessoas quantificando a aprendizagem delas, o que é uma grande loucura, mas enfim, a gente faz isso. Da onde vem isso? Vem de 1637. A gente está em 2021. René Descartes é um gênio, claro que ele é um gênio, do seu tempo, e ele tem que ser respeitadíssimo. Ele foi fundamental para o desenvolvimento da metodologia científica, da ciência como um todo, da matemática como ciência, ou seja, assim como Piaget continua sendo um gênio, apesar de Maturana ser posterior a Piaget, ou seja, nós não temos que jogar nenhum autor no lixo, mas a gente tem que saber ressignificar a história da ciência para poder produzir um novo tempo dentro da ciência. Pode passar. E a gente vai entender. E esse é o meu querido amigo, eu dei uma camisa do Inter, mas ele nunca usou, que é Edgar Morin. É um grande filósofo francês, com seus 98, 99 anos, nascido em 1921, 99 anos, eu acho que já aniversariou, e nascido no mesmo ano que Paulo Freire. Hoje Paulo Freire estaria com essa média aí de idade, 99 anos, porque Paulo Freire nasceu no mesmo ano que Edgar Morin, 2 gênios do século XX. Pode passar. Mas antes disso eu quero falar então em estilo de vida. Como a gente fala em perceber a realidade, para que a gente possa mudá-la, a gente tem que entender que a nossa capacidade de observância está diminuída nesse estilo de vida que eu mostrei lá no início, né, naquele slide lá onde tem uma animação do carro, do ônibus, tudo aquilo passando, a nossa vida está passando, e talvez a quarentena conseguiu fazer com que muitos olhassem e refletissem o vivido, porque o dia a dia, na normalidade, que é um projeto muito louco de sociedade, a gente não consegue fazer. Pode passar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um supermercado, e é uma marca muito emblemática aqui. Então, a gente sai do trabalho, passa no supermercado, depois pode passar, dá um clique, a gente passa na farmácia, depois dá mais um clique, depois da farmácia tu vai para casa, aí em casa tu assiste um The Voice, alguma coisa assim, e aí tu diz que não tem tempo para ler. Inclusive, eu sempre falo isso, eu conto essa história de um aluno meu de pós-graduação, que eu disse para ele assim, cara, olha só, para a semana que vem, você tem que ler esse texto do Edgar Morin e esse texto aqui do Bauman. Eram 5 páginas de cada autor, era um trecho só. E ele, assim, com os olhinhos do gato do Shrek, ele disse assim, do gato de botas, ele, professor, eu não tenho tempo. Puxa, eu fiquei comovido com aquilo, eu abracei o aluno, eu disse, cara, me desculpa te pedir uma leitura, né? E aí, ele foi para casa, eu também. Aí eu abri meu notebook, chegando em casa, entrei naquela rede social que está um pouco frequentada, e de um símbolo azul, de um F, e aí eu cheguei lá e vejo meu aluno se sentindo emocionado vendo The Voice. Eu fiquei pensando, cara, você não tem tempo para ler? Tempo é prioridade, como diz o querido Mário Sérgio Cortella. Pode passar. E aí você vai para o trabalho, então você vive uma vida totalmente linear, muitas vezes, robótica, do supermercado para a farmácia, da farmácia para casa, mas aí tu chega no trabalho e tu muda o mundo. Por quê? Porque lá tem cola quente, tem nota adesiva, tem cores, tem puffs. Gente, não vai funcionar. Não é assim que a gente muda o mundo, não são as metodologias que mudam o mundo, são as pessoas que sabem utilizar metodologias e que têm referências para mudar o mundo. Aqui, no Rio Grande do Sul, a gente tem um estilo de tirar férias, pode passar. Time off. A gente fica reproduzindo vários projetos que não são nossos, pode passar. A gente começa o verão indo junto para a praia. De uma forma muito inteligente, a gente começa no nosso descanso. Assim como na quarentena teve já muitos divórcios, na estrada, nesse período do verão também, porque as pessoas são obrigadas a passar 5 horas juntas, elas não sabem mais fazer isso. A gente passa pouquíssimo tempo junto, pode passar. A gente passa no Maquiné, que é um lugar daqui do Rio Grande do Sul, compra uma rosca para comer na praia, chega na praia e começa aquela rotina de descanso, põe sandal, tira areia do pé, e etc, 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 chove, aí as pessoas jogam carta, pode passar, e aí tu joga carta, aí tu põe teu moletom, aí depois tu busca um crepe, pode passar, e assim as pessoas reproduzem ano a ano, assim como elas foram ensinadas a subir na vida.
Então, qual é o recado que eu dou para os professores aqui hoje e para aqueles interessados em educação que não necessariamente são professores? Pode passar o slide. Nós precisamos necessariamente pensar que o tempo mudou e que os projetos que nos foram ensinados da estabilidade, da certeza, do controle não existem mais. Eles não têm mais validade e nem legitimidade. Quem acompanha aqui esses telefones sabem que esses telefones sofreram, portanto, uma grande evolução até chegar nesse último ali, que é um iPhone, que é um smartphone, um telefone que congrega uma inteligência. Pode passar o próximo, só um clique. Aí, esse aí é um celular da década de 90, da Motorola, empresa que foi criada por dois irmãos, um tinha uma empresa de motores, outro de vitrolas, e depois virou a Motorola, com um grande investimento da indústria bélica para desenvolver tecnologia móvel. Vocês lembram daquele walkie-talkie, fazia câmbio? Isso aí. Então, esse celular aqui dá mais um clique, ele não tinha nem a cobrinha ainda, não tinha nada. Ou seja, esse celular ele servia para telefonar. E o que a Apple conseguiu? Pode passar. A Apple conseguiu, naquele período, uma nova experiência para seus usuários. Ou seja, ela criou um telefone que oferta experiências. Tudo que você faz com esse telefone hoje, seja um Galaxy da Samsung ou de outras marcas, ou no caso a Apple com o iPhone, tudo que você faz é tudo, menos telefonar. Você responde o WhatsApp, FaceTime, Direct no Instagram, você faz tudo com o seu celular. Posta, espetaculariza a sua vida, volta ali um pouquinho. E a última coisa que você faz é telefonar. Inclusive, quando telefona para o seu celular, você fica bravo. Você fica assim, porra, mas que absurdo telefonar para o meu telefone quando eu estou no WhatsApp. Ou seja, eles conseguiram fazer uma coisa chamada Business Model Ontology, que é uma metodologia de Osterwalder, que vem antes da Business Model Canvas, também criado por ele, que é ressignificar, remodelar a essência do negócio. Pode passar. Esses dias eu estava palestrando e meu filho estava numa viagem. E ele me mandou, no momento exato da minha palestra, uma foto dele tentando botar o pé no mar da Galileia. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Hoje o mundo é síncrono, o mundo é imediato, é online. As coisas estão acontecendo nesse exato momento. Acabou de ser uma notícia sobre o Ministério da Saúde. Eu estava aqui já me preparando para falar com vocês. Acabou de ser uma notícia que você tem acesso imediato. A educação hoje precisa não do imediatismo, mas do imediato, da sincronicidade, da vida que está fora da escola. Durante muito tempo, a escola, forjada na Idade Média, se fechou, ou seja, as janelas tinham um formato quase que de um funil, fazendo com que o aluno não olhasse para a janela, para aquilo que estava fora. Só que engraçado, né? Bill Gates criou um aplicativo chamado um software, um sistema operacional chamado Windows, ou seja, janelas que foram para frente dos seus alunos. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que o sinal caiu. Deixa eu só ver se está funcionando aqui a apresentação. Só um segundo. Eu estou te vendo aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo, André? Sim, só não tá a apresentação. Tá, beleza. Eu vou seguir aqui sem apresentação, não precisamos dela. Vamos lá. Estamos vendo na matriz aqui o problema. Não tem problema, vou seguir aqui sem apresentação, não tem erro. E aí, gente, o que acontece justamente, voltou mais para frente, eu acho, da apresentação, dá uns cliques para trás aí, voltando, por favor. O que acontece hoje é justamente isso. Nós temos a possibilidade da janela estar na nossa frente. Eu não estou fazendo aqui uma propaganda do Windows, até porque eu trabalho também com as vieses mais do Google. Mas, assim, essa coisa do aluno que ele não podia olhar da janela para fora, ele tinha que estar atento ao que acontecia dentro da escola, e nesse fechamento que a escola errou. A escola ela é feita para dialogar com o mundo e para ressignificar o mundo que está lá fora. A escola serve justamente para a gente empreender um novo mundo. E esse fechamento curricular, da disciplinaridade, do passar no vestibular, do passar no Enem, fez das escolas uma instituição sem sentido. Tanto que muitas escolas acham que o mais bacana da vida é esse ranking de o primeiro aluno colocado em medicina. Aí eles colocam no Buzzdoor um cara de braços cruzados, ou uma menina, normalmente sempre assim, modelando uma beleza ocidental helênica, e dizendo que esse aluno foi o primeiro aprovado em medicina. Isso é valor do passado. O valor hoje é formar humanos tecnicamente preparados para ressignificar o mundo. Ou seja,
Eu vou ficar muito feliz quando ver uma escola dizendo aqui formamos um ser humano capaz de respeitar a diversidade e capaz de interagir com o outro com responsabilidade e alteridade. Ou seja, para mim isso é uma escola que chamaria atenção para matricular meu filho. Porque a gente precisa ressignificar o papel da escola na medida que a gente ressignifica a nossa relação com o conhecimento, com o objeto da educação, com a própria relação com o ensino e aprendizagem. Pode passar mais uma vez. Alguém me dá um áudio aí dizendo quanto tempo eu tenho, porque eu não faço a mínima ideia, porque eu me emociono falando aqui, e o André foi exato, eu não quero romper com o meu tempo aqui. 5 minutos, Guto. Que absurdo, só 5. Vamos negociar isso aí. Bom, então vamos lá. Aí vocês estão vendo nesse slide um lance de realidade aumentada, né? Tecnologia de realidade aumentada. Me somando com o André, que trouxe ali a impressora 3D e outras tipologias dos Fab Labs e de tecnologias muito legais, pode dar mais um clique. A gente aprendia o coração, por exemplo, de uma forma 2D, uma fotocópia, né, na nossa mesa. Eu, inclusive, comecei a minha relação com o álcool na escola, porque eu ficava cheirando as provas em mimeógrafo antes de fazer. André, tu cheirou a prova de mimeógrafo alguma vez na tua vida? Revela aí pra gente. Não, nunca. Melhor coisa, cara, era cheirar a prova, não era fazer a prova. Dá mais um clique aí, por favor. Ou seja, a gente pode passar esses slides aí. Mais um. Aí. O Lucas chegou em casa, meu filho, dizendo assim, pai, isso há 2 anos atrás, ainda no processo de alfabetização e letramento, né, ainda no último ano da educação infantil, agora ele está no 2º ano dos anos iniciais. Ele chegou em casa e disse assim, a professora falou sobre o Egito para poder mencionar a questão do alfabeto, da alfabetização e tal, então ela levou, do ponto de vista histórico, temporal, os alunos até o Egito no sentido de pensar como é que eram os alfabetos nas paredes das pirâmides, etc. Todos aqueles grafos, né, dos animais que tinham todo um significado e, portanto, toda uma conjunção, um construto frasal. Então. Bom, ótimo. Só que ela fez eles fazerem, claro, uma pirâmide em papel pardo. Educação infantil não pode faltar TNT, EVA, cola quente, papel pardo. E aí, tudo certo. Construção de motricidade, ali, motricidade fina, 1000 aspectos aproveitáveis, né, nessa abordagem. E eu não culpo essa professora, porque eu fui coordenador dentro da universidade de licenciaturas muito tempo, e eu sei que até hoje poucos PPCs, projetos pedagógicos de curso das licenciaturas, incluíram uma disciplina chamada alfabetização em tempo de cultura digital. Ela não foi ensinada a usar óculos virtual, AR, 4D, realidade aumentada. E o Lucas chegou em casa sabendo que eu trabalhava com esses projetos Google for Education, dos GIGs, e disse assim, pai, vamos pesquisar aí, o Egito. Eu falei, beleza, cara, vamos lá. Aí ele digitou na Play Store, Egito VR, de Virtual Reality 360. Cara, vieram uns 14 ou 15 aplicativos gratuitos de visitação ao Egito. No outro dia ele voltou para a escola, pode passar o slide, e ele se tornou o tutor de tecnologia da sala de aula, levando os coleguinhas para o Egito. Pode passar mais um slide aí. Então, a gente vai perceber que essas abordagens de cultura digital não são roupagens ou perfumaria, não são uma cereja do bolo, e sim um novo bolo. Ou seja, uma nova linguagem. Cultura digital e tecnologia não são hardware e software necessariamente, ou algoritmos, mas sim uma nova linguagem que permite ganhos de aprendizagem, um novo processo cognitivo melhorado, qualificado, porque é muito mais estímulo do que nós tínhamos antigamente. Esse aplicativo que eles estão usando aí, usavam há 2 anos atrás, é um aplicativo de Hopkins, Baltimore, né, da principal instituição de saúde da Universidade de Medicina americana. Por favor, pode passar. Ou seja, o mundo mudou e a gente precisa, então, ressignificar. E o que eu quero dizer com isso, sobre cultura digital? Que nós temos que nos constituir. Para que a gente tenha uma escola criativa, nós temos que ser seres criativos. A escola não muda ninguém, nós somos a escola. E para isso, a gente tem que falar de uma experiência criativa. Pode passar. Olha só. Isso aí, que vai aparecer agora, dá um clique aí para mim, por favor. Isso que vai aparecer agora é, a priori, um parque de diversão. Vamos ver? Já não sei se está demorando um pouquinho para entrar a imagem. Esse parque de diversão que foi apresentado a vocês, está vendo aí? A única coisa que está se divertindo nesse parque de diversão é o minhocão desdentado, porque as pessoas que estão ali em cima estão girando volta ali por favor, sobre uma fibra de vidro a 40, 50 graus, e essas pessoas, portanto, estão se divertindo? Não estão, elas estão girando até vomitar. E essa experiência que nos foi vendida
como um parque de diversão onde ninguém se diverte, ela também é uma analogia perfeita à escola onde ninguém aprende. Nesse parque de diversão que está parado e aparecendo para vocês agora, não tem ninguém se divertindo, ninguém está aproveitando essa experiência, porque não foi pensada uma experiência. As pessoas sentam numa coisa quente, que pode queimar a perna, giram até vomitar, e o nome disso é parque de diversão. Dá um clique, por favor. Eu não sou nem um pouco adepto a algumas questões americanizáveis, algumas culturas americanas, mas a Disney é uma baita lógica de experiência, porque todos os parques da Disney remetem à culturalização, um aprendizado por meio de entretenimento, uma chave de leitura para a realidade. Então isso é fundamental. Para quem gosta de trabalhar com DC, com Marvel, tem muitas coisas legais que podem ser aproveitadas para trabalhar com as pessoas. Agora está todo mundo vendo o filme maravilhoso, O Milagre, né, da Cela 7, né, no Netflix, que fala de uma questão de desconhecimento acerca do autismo, de ausência de alteridade. São 1000 chaves de leitura que você pode usar dentro de uma licenciatura, né? Ou com os teus alunos do ensino médio, dos anos iniciais, dos anos finais, não importa. A gente tem que estar atentos ao mundo, às referências de mundo para fazer da escola um espaço criativo. Ou seja, se nós não formos criativos, a escola não vai ser. Pode passar mais um slide. Eu devo já estar finalizando, pode passar mais um. E eu gostaria já de ir para os finalmente. E por que eu não tenho uma mudança? Volta ali naquele slide ali que tem umas corzinhas que é do Epicuro de Samos. É muito legal essa filosofia. Epicuro de Samos é um pensador que traz o não medo frente à mudança, né? Ao novo, ao incerto. A morte é uma das coisas mais certas, porém que nos gera um dos maiores medos, né, frente à vida. E nesse sentido eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não tenho medo da morte. Eu não tenho uma morte, pois enquanto existo, a morte não existe. Quando a morte passa a existir, eu deixo de existir. Por que temê-la se nunca irei encontrá-la? A gente nunca vai se deparar com o novo e o antigo ao mesmo tempo. O antigo passa a não existir com a presença do novo. A gente não tem que ter medo de arriscar. A sala de aula tem que ser espaço de experimentação, assim como a empresa. A gente tem que aprender a fazer gestão de crise e gestão do risco. A gente está sofrendo muito nessa pandemia, nessa quarentena, porque a gente não está acostumado com a incerteza e com o risco. A gente foi ensinados a nascer, ter um bom plano de saúde e morrer no hospital num quarto privativo. Essa é a grande sacada para alguns, né? A grande sacada da vida. Ou seja, nos foi ensinado e introjetado uma lógica de certeza e controle. Pode passar, por favor. O que a gente deve temer, de fato, é a inércia, a estagnação. O que a gente tem que ter medo não é do novo e do diferente, mas é de abrir a porta do elevador e a gente sempre encontrar o mesmo ali diante do espelho. E com esse tempo que se esgota, eu quero deixar 2 mensagens para vocês. Uma é do poeta gaúcho chamado Mário Quintana. Ele dizia que deveriam escrever na lápide dele no cemitério a seguinte frase: eu não estou aqui. Ele não queria que ninguém fosse visitá-lo no dia de finados, com flores, e chorar no seu cemitério, lá na lápide dele. Porque ele dizia que a única forma dele se perpetuar e deixar um legado era por meio daquilo que ele fazia com excelência, aquilo que ele fazia com maior dedicação, que era um gênero da literatura, a poesia, o poema. Então, o Mário Quintana, ele vai dizer o seguinte: eu não estou aqui. Se você quiser me encontrar e me fazer eterno em tua vida, leia meu poema. A pergunta que eu faço antes dos finalmente aqui para cada um de vocês que estão assistindo nos diversos cantos do Brasil é um recado importante da Escola Criativa da Tris, da nossa marca, que está buscando e batalhando por criar contextos de criatividade para as pessoas, que é a seguinte pergunta, prestem bem atenção: qual é a tua forma de deixar legados legítimos por meio do processo educacional, por meio da docência, por meio da relação com o aluno e com o professor, por meio da relação de ensino e aprendizagem? Qual é o teu legado? Qual é a tua marca? Como é que tu vai ser lembrado para todo sempre? E por isso que eu finalizo de vez com Platão. O amor é o mais velho dos deuses e um dos mais fortes. É o princípio que transforma em grandes heróis os jovens comuns, pois o enamorado envergonha-se de fazer papel de covarde diante de sua amada. Dai-me um exército de enamorados e poderei conquistar o mundo. Gente, Platão não falava do amor erudito. Fedro, no Banquete, não falava do amor erudito, do amor romântico. Ele falava do sentido da vida. Os primeiros soldados gregos encaminhados para a batalha, para a guerra, eram normalmente já homens
casados, que tinham filhos, que tinham paixões, ou o homem ou a mulher, não era uma questão de sexualidade, era uma questão plena só e tão somente de gênero. Ele tinha uma paixão, ele tinha um sentido para poder voltar, para precisar voltar da guerra. Ou seja, eles eram super soldados, super heróis, aqueles que tinham sentido, por isso que eles eram encaminhados para a guerra. Ou seja, se nós temos um sentido, um brilho no olho, uma alteridade, uma responsabilidade por outrem, uma responsabilidade pelo outro, de fato, podemos ser professores. Se não, é melhor a gente procurar outra profissão. A atriz acredita nisso, acredita na criatividade das pessoas, na capacidade criativa que todos têm. É simples. Se eu entrar na sala de aula de uma criança hoje, eu perguntar para quantos sabem desenhar, todos levantam a mão, porque não deu tempo ainda da escola dizerem que eles não sabem. Ou seja, gente, muito obrigado pela participação de vocês, parabenizar a equipe de marketing da Atriz, que organizou esse momento, agradecer ao André também, e como gerente de DHO da Atriz, agradeço ao Guilherme Alcanário e à Andréia, junto da Vanessa, da Dai, da Bruna, de toda a equipe, que acreditam que a escola criativa é um novo espaço para a educação, uma nova forma de fazer educação, porque conta com pessoas criativas. Um beijo para vocês, muito obrigado, até mais. Que legal, Guto. Muito incrível a tua fala. Eu já conhecia um pouquinho, acho que o pessoal deve ter curtido também. Então, muito obrigada. A honra, muito obrigado. Pessoal, a gente abriu aqui o chat. Esse é aquele momento que todo mundo estava esperando para poder interagir com os nossos convidados, com o André e com o Guto, então, e com o Wilson. Então, vamos lá. O que vocês acharam das palestras do André, do Guto? O que vocês têm para trazer de perguntas? O que vocês querem falar? Fiquem à vontade, o chat está aberto aqui. A gente tem uma primeira pergunta, que é... Tirone Andrade de Mello nos pergunta: Guto, cultura digital na escola ou escola na cultura digital? Boa, para que a cultura digital possa entrar na escola, a escola tem que estar mergulhada nesse tempo da cultura digital. Mas vocês sabem que cultura digital não é uma escola pirotécnica, né? Com David Guetta tocando, Gelo Seco, a nave da Xuxa descendo, olha que antigo, né? A nave da Xuxa, laser e tudo mais. Mas a cultura digital significam as novas linguagens que o André trouxe muito bem, por meio de possibilidades tecnológicas, né? Uma nova linguagem que se forja na escola. Não é necessariamente a sala de aula contar com 1000 projetores, lousas eletrônicas necessariamente, mas o nosso mindset, a nossa racionalidade está atenta àquilo que o mundo do digital nos permite, que é, por exemplo, a sincronicidade das coisas. Enquanto a gente está palestrando aqui, conversando nesse chat, nessas conversações todas, estão acontecendo 1000 coisas que via Google e via outras plataformas de busca a gente pode estar acompanhando o mundo. Então, não afastar o aluno dessas possibilidades já é um grande caminho para inseri-lo no universo da cultura digital, porque toda vez que ele está fora da escola, ele está conectado com isso. Ele está dentro do universo da cultura digital. Hoje, o brasileiro passa de 4 a 8 horas com o celular na mão. E por que às vezes o celular ainda não faz parte das salas de aula de alguns? E quando a gente fala assim, não, mas eu trabalho como professor num contexto de vulnerabilidade social, pobreza plena, eu acompanho todas as escolas municipais, estaduais, privadas e comunitárias, e todos os ambientes de vulnerabilidade que eu encontrei, muitas crianças não tinham o que comer, mas tinham um celular na sala de aula de algum jeito ou de outro já. Ou acesso a um YouTube em algum momento fora da escola. Então, trazer a escola para o universo da cultura digital é trazer o professor para esse universo também. E eu acho que nós temos muitos professores ainda fora dessa linguagem. Esse é um dos nossos grandes desafios também. E a tecnologia, gente, não é vilã, não é do mal. O WhatsApp não trai ninguém. Eu nunca vi o WhatsApp trair. Eu vejo pessoas que podem usar o WhatsApp para trair. O Facebook não é totalitário, absolutista e ditatorial. Eu vejo ditadores, pessoas que pedem a volta da ditadura no Facebook. Eu não vejo o Instagram espetacularizando a vida, as pessoas que vão lá e colocam um pouco da sua vida, né, para que os outros saibam o que está acontecendo. Então a tecnologia não faz mal para ninguém. Quem faz mal, às vezes, é a própria humanidade, ela própria. Tô lendo os comentários aqui que o pessoal tá mandando e são só comentários positivos, parabenizando vocês dois, dizendo que foram informações muito importantes, inspiradoras, agregadoras. Então a gente fica muito feliz, acho que tanto eu como vocês, né, de
de ler aqui o pessoal curtindo. Teve gente dizendo que a gente teve pouco tempo. Realmente foi uma primeira experiência, a gente não sabia aí quanto tempo, né, vocês iam ficar aqui conosco online, mas que bom que os conteúdos foram ricos e todo mundo gostou. Se tu me permite até, assim, eu estou duplamente feliz, né? Primeiro, por partilhar contigo, com o André, com todo mundo que está participando aqui hoje, e ao mesmo tempo como gerente de DHO, da Tris, né? Sabendo que a Tris está fazendo um movimento muito legal, especialmente por meio da área de marketing, responsável por esse momento bacana. E dizer que, cara, a quarentena está nos dando alguns exemplos importantes de que não precisa estar em quarentena para a gente atravessar o Brasil por meio do digital. A gente pode continuar com soluções assim, porque a gente está chegando em momentos e pontos geográficos, lugares, que a gente não chega no dia a dia presencialmente, né? Então, a quarentena está nos lembrando que essas plataformas estão... Agora foi uma chuva de live, né? Tu abre a geladeira, tem uma live. Ou seja, a gente pode aproveitar e depois continuar fazendo esses webinars. Eu, André, quero conhecer mais de perto também as soluções, projetos, propósitos do Poa Lab. Ou seja, a gente está conectando pessoas, né, Vanessa? Então, eu estou muito feliz pela Tris e queria parabenizar você e toda a equipe, viu? De verdade. Parabéns para vocês, parabéns para todos nós, para todo mundo que está interessado em lançar novos olhares sobre essa educação em transformação. Mais do que nunca, esse período de pandemia está nos... se antes a gente já estava pensando nisso, agora a gente está acelerando tudo isso, né? Então, é muito legal também ver todas essas novidades que vocês estão nos trazendo, essas pesquisas, essas informações, enfim. Gente, o pessoal está elogiando aqui. Então, eu acho que não veio mais perguntas, tá? Então... André, não sei. Ah, aqui tem uma pergunta. Os links dos cursos gratuitos recomendados pelo André. Certo. Os links dos cursos recomendados pelo André, eu vou ver se eu consigo copiar aqui para colocar para vocês. Se quiser comentar alguma coisa também. Eu posso colocar aqui o link da apresentação. Pode ser? Acho incrível se tu puder colocar aqui na janelinha do chat, o pessoal já consegue abrir ele também. Salete, você fez uma pergunta. Desculpa. Vanessa, só um parênteses rápido. Se vocês conseguirem transformar em PDF, dá para disponibilizar para o pessoal também, tá? Ótimo. Gente, agora vieram perguntas, vamos lá. A Salete fez uma pergunta, vou tentar encontrar a pergunta dela aqui. Salete, tu fez acho que é um comentário, né? Infelizmente, eu não concordo com o que está acontecendo das aulas online dos meus. Só 10 que os pais têm celular. É um comentário em relação ao que o Guto nos trouxe agora há pouco, sobre a questão de ter o celular, né, nas aulas. Acontece uma coisa muito interessante. O meu filho está numa escola que já estava usando o Google for Education e outras plataformas e outras linguagens, não só o G Suite em si, mas utilizar o online, o digital, em meio ao presencial. Muitas escolas não vinham com essa prática e, pela necessidade da quarentena, do isolamento, quiseram transpor toda a racionalidade do presencial para o digital, e não é isso. Educação à distância e educação em tempo de cultura digital não é isso, assim, não tem a ver com transpor conteúdos para o digital e começar a dar um monte de aula na correria para as crianças, acordando cedo de manhã, enchendo as crianças de conteúdo por meio de plataformas digitais e celular. O presencial tem uma linguagem, o digital tem outra. Talvez um dos grandes problemas gerados agora para os pais, para as famílias que estão em casa sem saber o que fazer com seus filhos, é justamente essa transposição direta de conteúdos e racionalidades do presencial para o digital. E eu concordo com quem remeteu a pergunta e com quem enviou a pergunta, porque a escola de alguns não preparava os alunos e os pais para isso, e de repente, por goela abaixo, como se diz vulgarmente, introjetou aí uma necessidade de familiaridades com o digital. Então, assim, isso é um exemplo de que as escolas precisam, durante o ano, trabalhar com aquilo que eu chamo de hibridismo tecnológico e metodológico. Ao longo do ano, mesmo que no presencial, utilizar recursos digitais, recursos online, e não ter o celular, que às vezes é meio caro para muitos, né, que não é acessível e acessável. Não precisa ser um tablet,
mas existem recursos de pesquisa que podem ser feitos de outras plataformas, de outras formas. Então, nesse sentido, eu concordo. O caos está gerado porque a escola inventou o digital da noite para o dia na vida das pessoas. André e Guto, agora surgiram algumas perguntas. O Vicente, oi Vicente, meu amigo, ele pergunta o seguinte: como educadores, como vocês avaliam esse momento de ensino EAD? Aí que tá. O EAD não é o que a gente está vendo, né? O EAD, ele parte de uma estratégia, um objetivo pedagógico que foi pensado nesse ambiente. O que a gente está vendo agora é um ensino remoto, né? É uma tentativa de criar um canal de comunicação remoto, mas de manter as práticas. Porque, assim, vendo a apresentação do Guto, é muito legal, me lembrou uma série de coisas, e uma das coisas que me lembrou é uma frase, acho que é Modern Learners, que é um podcast muito legal, que ele fala assim, que a gente tem que identificar as coisas a gente tem que pensar sobre a educação, identificar as coisas que estão erradas na educação e as coisas, na nossa prática, as coisas que estão erradas. Não existe a forma certa de fazer a coisa errada, e tu melhorar a coisa errada só torna ela mais errada ainda. Então, tu usar a tecnologia para reproduzir, ou para melhorar, para aprimorar, ou para otimizar algo que está errado, só vai fazer com que isso fique mais errado ainda. Então, a gente precisa identificar onde é que estão as coisas erradas e encontrar o jeito certo de fazer a coisa certa. Muito bom, muito bom. Melhorar a coisa errada e deixar melhorado o erro, né? Qualificar o erro. Eu concordo plenamente, e tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, só como um exemplo, tá? O tema de casa, como ele foi projetado, né, desde a época da educação da Vanessa, a Vanessa já tem uma certa idade, pessoal. Assim, a gente pega aí que barbaridade, né, André? Então, assim, ó, pega o tema de casa, a Vanessa lembra disso, o André também. Eles nos davam um desafio que quando tu chegava em casa tu estava sozinho, bicho, e tu não sabia o que fazer. Aí a mãe tinha que virar geógrafa, o pai virar geólogo, a tia virar matemática, e assim ia, né? Os pais tendo que ajudar, auxiliar o tema de casa. O tema pegar a enciclopédia. Isso, da Barça lá, esse é do tempo do Canário e do Guia, hein? Agora acabei de perder emprego, cara. E aí, assim, sabe que a gente tem nesse tempo aí da educação, no tema de casa, uma inversão errônea, equivocada da sala de aula. Hoje, as escolas estão reproduzindo isso, nessa ideia de ter que fazer uma educação, entre aspas, à distância, no momento da quarentena. Cara, elas estão mandando um monte de atividades, desafios, fotocópias, um monte de coisa, cara, para os alunos, assim, ó, só que online, né, via PDF, e eles têm que se virar e no outro dia apresentar o que está pronto. Gente, não é isso, educação não é isso, nem a distância, nem presencial, nenhuma modalidade deve ser uma sacanagem, ou seja, nós temos que entender que os alunos, eles precisam ver o vídeo, assistir o filme, ler o livro, e quando eles estão com as dúvidas, vem a intervenção docente, o professor como mediador, como interlocutor, e é o contrário, os professores explicam rapidão e dão um desafio para ele fazer sozinho. Cara, isso é um absurdo. E agora isso está se reproduzindo nesse tempo, por isso que as crianças e os pais estão enlouquecidos em casa sem saber o que fazer. Vou para a próxima pergunta, que surgiram algumas aqui. A Suzana e Michael, também, nossos parceiros aí, estão perguntando: dado que os professores hoje estão dando aulas virtuais, que dicas teriam para eles? Qual é a dica que ela quer, perdão? Repete para mim, que eu não ouvi, cortou. Dado que os professores hoje estão dando aulas virtuais, que dicas teriam para eles? Tá. Quer começar, André? Dica eu acho meio perigoso, assim, porque aí eu me sinto meio mais você, assim, com o Louro José, dando umas receitas aqui, mas, assim, eu quero dizer que a primeira forma da gente reinventar a nossa relação com os alunos, inclusive nessa questão do digital, que agora está posta, é a gente se sentir na possibilidade de correr riscos, de errar. A gente fala que o erro é tão importante para a aprendizagem do aluno, só que o professor tem medo de errar, porque o professor é adulto.
Quem é professor de inglês sabe que é muito legal dar aula de inglês para crianças, porque elas não têm medo de pronunciar errado, elas não estão nem aí para vergonha do erro. Dar aula para adultos em conversação em inglês, cara, é a pior coisa, porque eles ficam envergonhados, não querem pronunciar, etc. Então, para começar, arrisca. Abre o teu celular hoje, na Play Store ou na Apple Store, e digita palavras, keywords, palavras-chave correlatas relacionadas à tua área de conhecimento, tu vai ver 1000 aplicativos, digita no YouTube novas soluções, se arriscar, inventar a sala de aula como laboratório, como experimentação. A gente acha que tem métodos prontos, né? E é por essa coisa meio receituária da educação que a gente está vivendo ainda a educação da década de 60 e 70, remontando métodos e didáticas apenas pirotecnicamente qualificadas, ou, como disse o André muito bem, qualificando e melhorando os erros do passado. Então, a dica que eu dou para os professores que não tiverem em sua formação alguns estímulos do digital, ou que vêm de uma outra geração, que não são os nativos digitais, como diz Mark Prensky, né? Eu diria que a gente pode arriscar, experimentar. E olha só, o André trouxe para vocês aí toda uma rede de Fab Labs, né, internacional, que tem sites, que tem vídeos, materiais, que são essa coisa que a Vanessa gosta muito, porque ela trabalha com essa perspectiva, acho muito legal, que é o coworking, que é o co-learning, aprender juntos, trocar essas práticas, sabe? Acessar e mandar um e-mail, sabe? Sem medo. André, tu sabe alguma tecnologia que pode me auxiliar nisso? O máximo que o André vai dizer, não sei, mas vamos pesquisar. Ou seja, a gente tem que sair da saída chamada disciplina, chamada currículo, chamada fragmento, e ir ao encontro do outro. E para isso, cara, não adianta, tem que ligar, tem que telefonar, tem que mandar e-mail, tem que mandar um WhatsApp, sem vergonha nenhuma, manda um direct aqui, eu já recebi direct do pessoal parabenizando, manda um direct perguntando sobre algum projeto. A atriz está se colocando à disposição com a Escola Criativa para fazer essa interlocução, ou seja, vamos trabalhar junto. A educação é coworking e é co-learning também. E assim, é exatamente isso, é arriscar e criar canais, porque às vezes a gente tem uma falta de diálogo na própria sala de aula, entre o que os alunos estão vivenciando e o que a gente está passando para eles. A gente tem que atingir eles, de criar um canal com eles, e ver como é que eles estão, como é que os alunos estão, o que eles estão pensando, o que eles estão passando, e como construir juntos, professor e alunos, essas experiências que vão dar errado, mas que vão dar certo também. Então, botar o chapéu de aluno também, o professor ele tem que botar mais o chapéu de aluno, tem que ser mais parceiro do aluno e construir junto uma solução, porque essas dicas, é difícil mesmo dar dicas. Essas dicas, elas dependem muito de contexto, de tecnologia, de acesso, e de cultura, de comunidade, de uma série de coisas que cada escola, cada turma tem. Então, acho que cada professor, a dica que eu poderia dar é cada professor pensa na sua realidade, o que pode, junto com os alunos, pensar e construir para criar esses canais de comunicação e tentar trabalhar alguma coisa com isso que a gente está vivendo, né, nessa situação que a gente está vivendo. E, André, só até um parênteses assim, legal também, sobre essa fala é extremamente relevante, a gente arriscar, errar e talvez do erro emergir novas realidades, novas possibilidades, e vai acertar também. A gente não tem que na escola só acertar, isso é o que nos ensinaram nas provas, né? A escola é o espaço para errar, é o espaço para quem não sabe, é que nem a igreja não é o espaço para santo, cara, é para quem está buscando santidade, porque quem é santo já vai ser canonizado e tudo certo. Já virou uma imagem na casa das pessoas. Eu estou falando justamente, a escola é o espaço do erro, é o espaço para o não sei, é o espaço para a pergunta, e para o professor também, sabe? O professor não é um feito por completo, ou seja, do latim perfeito. Ele é um ser que está ali também em busca de uma aprendizagem contínua e que ele está, claro, como mais experiente, como mais, digamos assim, avançado, não só cronologicamente, mas no mundo do conhecimento, ele vai ser um interlocutor e mediador para o aluno, mas ele também vai se ver diante da dúvida e da pergunta. Então, os gestores educacionais, caso estejam assistindo, permitam aos seus professores errarem, permitam aos seus professores se sentirem na possibilidade de criar e, inclusive, errar, porque se você disser que ninguém pode errar, ninguém arrisca, logo não há mudança.
Pessoal, vou ler mais. Tem muitas perguntas que elas são semelhantes. Eu vou ler uma que eu achei um pouco diferente para a gente também não estourar tanto nosso tempo. É a pergunta da Yanara. Ela colocou duas perguntas aqui, na verdade, bem semelhantes. Eu vou ler uma na sequência da outra. Ela pergunta: como nós, pais, podemos aliar essa comunicação criativa ao conteúdo da escola estadual? E depois ela refez o texto e colocou: como os pais podem incluir essa educação criativa junto aos conteúdos enviados nessa quarentena? Eu vou repetir. Eu acho que quando a gente coloca os nossos alunos numa escola, é um processo também de confiança. A gente confia na escola. Está sendo uma situação difícil para todo mundo. Os professores dos nossos filhos também têm filhos e também estão passando por dificuldades. Não está fácil para ninguém. Então, eu acho que os pais têm que ter paciência, têm que dar apoio também, e tem que construir junto com os professores e junto com seus filhos soluções para esse momento. Eu acho que o que a gente não precisa agora é pressão em cima da escola, em cima do professor, para ele vir com uma solução para a qual ele não tá preparado, nunca foi testada e não estava no planejamento dele. Então, acho que como pais a gente tem que ser parceiro dos professores e das escolas, e principalmente parceiros dos nossos filhos. E eu acho que a gente tem que conversar muito com os nossos filhos, a gente tem que se inserir também no processo de aprendizagem deles, ser mais presente nesse momento. Também não dá para largar a gurizada, fazer tema de casa que está sendo distribuído assim. Então, é muita conversa, muito apoio, muita paciência, e entender que é uma dificuldade que tá para todo mundo. Concordo plenamente com o André, e digo ainda que me incomoda um pouco os pais que estão manifestando estarem aí. Tem pais que realmente estão encontrando dificuldade, e tem pai que está de saco cheio por ser pai e mãe. Eu acho que tem muitos pais que não estavam preparados para ser efetivamente pais e mães, assim, né? Porque acham que a vida é justamente terceirizar a educação pro Netflix ou para Discovery Kids, e achar que a Peppa pode fazer isso por eles, né? Então, é o momento de aproveitar a quarentena e fazer uma reflexão do que significa não só a escola, mas o que significa ser pai e mãe também, porque ser pai e mãe é ser presente. Ser pai não é apoiativo de mãe, ser pai não é apoiar a mãe, ser pai é ser pai. Tem pai que acha que alcançar uma madeira é o máximo que ele pode fazer na vida. Então, esse é um momento importante para que os pais se façam presentes nos aprendizados dos alunos, na questão em especial da perspectiva crítica de mundo, reflexiva, inclusive diante de tudo que está acontecendo, que é a própria pandemia, a necessidade de quarentena, de isolamento, ao mesmo tempo de solidariedade, de responsabilidade pelo outro. Então, assim, é um momento da gente entender que os pais devem mergulhar mais na educação dos filhos, e não que a escola precisa se qualificar diante do que está fazendo. Também a escola precisa se qualificar diante do que está fazendo, às vezes equivocadamente, mas, de fato, a ausência dos pais, quando se fala em isolamento social, antes da quarentena, muitos pais já viviam isolamento social dos seus filhos. Então, assim, é um momento importante da aproximação, sim, dos pais, inclusive dos pais estudarem cada vez mais, façam os temas juntos. Que bom que vocês estão estudando, que bom que tem pai agora aproximando-se dos filhos para ler um livro, os Irmãos Grimm, ou um outro conto. Que bom que os pais podem fazer isso nesse momento, e deveriam fazer mais vezes até depois que acabar a quarentena. Eu costumo dizer que tem AC e DC, não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes de Corona e depois de Corona também. Então, assim, a gente vai ter uma revolução educacional e familiar. Eu acho que é um momento mais do que importante. Tomara que os pais aproveitem para estar perto dos filhos e falem e reclamem menos. É isso, pessoal. A gente tem mais algumas perguntas, mas infelizmente nosso tempo está estourado. E algumas delas, elas são parecidas também com alguns pontos que vocês já comentaram, que já trouxeram, então acho que já deu uma luz aqui para o pessoal. Tem uma pergunta bem objetiva, que é: qual o Instagram dos palestrantes? O Diego está perguntando bem rapidinho aqui, para a gente encerrar com essa. Diz aí, André. Eu não sei, eu vou ter que ver. Sério, o meu é o DR, de doutor DR Gutunich. DR Gutunich.
Eu gosto de usar o doutor, não por fazer jus a títulos, mas tem tanto médico que não é doutor e tanto advogado que não é doutor, então já que eu sou doutor, eu boto lá, Dr. Guto Nish. Então podem ir lá me adicionar no Insta, que eu já adiciono vocês na sequência. E é uma honra estar perto de vocês. E dizer para vocês, o André, gente, lá atrás deles, para quem não reparou, lá atrás do André tem um monte de guitarra. E eu também toco. A nossa próxima webinar vai ter música, eu e o André juntos aí pela atriz. Feito, André. Rock and roll na veia. A Vanessa canta. Vou cantar. Fala, André, qual é o teu Instagram aqui para eu colocar para o pessoal? André, colocou ali já, maravilhoso. Gente, então, opa, ficou mudo aqui, André. Tá mudo, acho que tu... Eu descobri e coloquei ali. Legal, tá aqui no chat, pessoal. Então... Eu tô adicionando a galera aqui que tá adicionando. Então, para a gente encerrar aqui, a gente vai fazer o momento do sorteio, que o pessoal tá esperando também. A gente faz o sorteio e a gente volta para dar um tchauzinho. Pode ser? Eu e o André, a gente concorre também, a gente ganha aqui, hein? Se vocês seguiram a escola, se vocês marcaram amigos, vocês estão concorrendo. Putz, eu não marquei, cara. Vamos lá, então. Vão ser 3 sorteados. Primeiro sorteado, me ajuda, Bru, é a Mirta Rinelli. Agora a gente vai ver. Agora eu vou conferir se as pessoas que estão sendo sorteadas, elas seguem a Escola Criativa, que esse é um dos pré-requisitos. E a Mirta segue. Então, a Mirta vai levar para casa uma caixa recheada de produtos Tetris. E agora vamos para o segundo sorteado da noite. Ou sorteado. Cristiane Goulart. Vamos ver. Ainda não saiu o teu, Guto. Ainda não. A Cristiane Goulart também segue a Escola Criativa. Segunda ganhadora, então, Cristiane. Vamos para o terceiro. Agora vai sair Guto Nish. Vamos lá, vamos torcer. E só deu André Pérez. A Garcia Salete. Olha aí, ó. Será que essa galera do Rio Grande do Sul, de onde são, hein? A gente tinha que descobrir isso aí. E a Garcia também nos segue. Parabéns aos 3 ganhadores, 3 ganhadoras, né? A gente, se vocês puderem mandar uma mensagem no nosso Instagram, ali no direct, a gente responde, entra em contato para pegar endereço, mandar as caixas para vocês. E a gente acredita que vai ser um estímulo a mais aí para todos esses processos criativos que a gente conversou. Então, da nossa parte, também quero muito agradecer a toda a equipe que trabalhou aqui, a Bruna, a Day, a Déia, todo mundo que está por trás desse momento, né? Não somos só nós 3 que estamos aqui aparecendo. E agradecer muito o André e o Guto por terem aceitado o nosso convite, passado esse tempo aqui, trazendo tantas informações incríveis para a gente, com essa troca super rica. Obrigado, foi muito legal, muito bom. Parabéns para a Day, para a Bruna, para a Déia, para todo mundo além da Vanessa, que também as gurias estão correndo bastante essa semana para que tudo desse certo, foram fantásticas. Parabéns. Obrigada, pessoal. A gente segue em contato pelas redes sociais, e-mail. Vocês ficaram com os contatos dos meninos. Então é isso aí. Boa noite e até mais. Até mais. Valeu. Se cuidem. Valeu, gente.